Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje é 29 de novembro de 2024. Nesse horário, nós estudamos esta obra, O Livro dos Médiuns, essa publicação de Allan Kardec. Nós estamos estudando a parte segunda, capítulo 4, que tem por título Da Teoria das Manifestações Físicas. E nós estamos estudando a questão 74, item 10, em algarismos romanos, né? Então, é 74, item 10. É um X em algarismos romanos. Mas antes de iniciarmos, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, a Jesus, o médico das almas, aos espíritos amigos, nossos guias e protetores, rogando que eles nos abençoem, nos fortaleçam, nos amparem, nos esclareçam, para que a gente possa continuar firmes, cumprindo com as nossas obrigações, concretizando os nossos objetivos, mas, acima de tudo, trabalhando para sermos efetivos discípulos do Mestre Jesus. Também sempre pedimos a Deus que abençoe aqueles que estão em sofrimento, passando por momentos difíceis, que todos possam ser amparados, esclarecidos, Senhor. E hoje, em especial, pedimos pela nossa irmã Denise Fernandes, que deve estar ainda em cirurgia, ou talvez já tenha terminado a cirurgia, está em repouso, que os médicos da espiritualidade, doutor Bezerra, possam estar ali, junto a ela, dando a força, proporcionando a ela o cuidado que ela necessita nessa cirurgia, nessa recuperação. Que o Senhor abençoe a todos nós. Graças a Deus. Bem, vamos lá iniciar o nosso estudo? Então, nós estamos na questão 74 de O Livro dos Médiuns, item 10. Pergunta de Allan Kardec. Os espíritos que aquele que deseja mover o objeto chama em seu auxílio são-lhe inferiores, estão-lhe sob as ordens. Então, vamos dizer, né, que o espírito quer fazer mover uma mesa. Ele não pode fazer isso sozinho. A mesa é muito pesada, a mesa é muito grande. Então, ele vai pedir ajuda de outros espíritos. Esses espíritos que ele está pedindo ajuda são inferiores a ele? Estão sob as ordens dele? E os espíritos vão responder assim: são-lhes iguais quase sempre. Muitas vezes acodem espontaneamente. Então, não são superiores a ele, não são inferiores a ele. Aquele que quer fazer o movimento da mesa não mantém o outro sob suas ordens, nada disso. São espíritos iguais a ele. E, percebendo o desejo do outro de mover aquela mesa, vem em socorro dele, vem ajudá-lo. Pergunta 11. São aptos todos os espíritos a produzir fenômenos desse gênero? Quer dizer, todos os espíritos podem fazer isso? Movimentar uma mesa ou uma outra coisa qualquer, né? E aí eles respondem, os amigos espirituais: os que produzem efeitos dessa espécie são sempre espíritos inferiores que ainda se não desprenderam inteiramente de toda a influência material. Então, ele está dizendo o quê? Esses espíritos que estão ainda muito ligados à produção desses fenômenos materiais, entendeu? Fazer uma porta bater, mover alguma coisa, uma cadeira, fazer o piano tocar, essas coisas assim, né? São, né? E ele não diz são na sua maioria, não. Eu ia até dizer são na sua maioria, mas eu baixei o olho aqui, são sempre. Eu ia dar uma aliviada. Eu ia dizer, são em sua maioria, deixando um grupinho de fora. Não, eles dizem, são sempre espíritos inferiores. Quando ele diz inferiores, ele quer dizer o quê? Espíritos de terceira ordem. Espíritos de terceira ordem, tá? São espíritos de terceira ordem. Ô, Rose,
Fale, amigo. Poderíamos então dizer que os espíritos da terceira ordem contribuíram, né, com as mesas girantes e com a concepção da doutrina espírita? Tiveram sua participação. Tiveram sua participação. Porque no início, esse movimento das mesas girantes é para o quê? Chamar atenção. E se alguém dissesse assim para Kardec, ou para outro qualquer, vamos ali, porque vai ter uma festa. Ao final dessa festa, um grupo de pessoas vão se reunir para discutir filosofia transcendental. Vocês acham que o pessoal ia depois de uma festa discutir filosofia transcendental? Claro que não. Mas aí o pessoal dizia assim, gente, ó, tem uma reunião lá, e a coisa está pegando fogo, você vê mesas pular, cadeira bater, até a gente ia dizer, eu quero ir lá ver esse negócio. Cadeira flutuar, mesa flutuar, eu ia. A curiosidade da gente. Aí, não, aonde é? Então, eu vou lá dar uma espiadinha desse negócio. É verdade mesmo? As mesas pulam, saltam, atiça a nossa curiosidade. Mas se é assim, vai ter um monte de gente sentada lá discutindo filosofia transcendental. Muita gente dizia assim, que coisa chata, não vou nada. Vou nada, isso é muito chato, não vou nada. Mas quando o cara falou, tem uma mesa, ficou batendo lá, pula, salta, dança, roda. A pessoa, eu quero ver esse negócio aqui, eu quero ver. Então, primeiro era nos impressionar. A ideia inicial era assim. Aí você vai até lá, como Kardec foi. O Kardec, como é que é o negócio? A mesa bate por trás, eu vou dar uma olhadinha. Ele foi dar uma olhadinha, porque não disseram para ele que tinha outra coisa além disso. Era só o fenômeno. Ele foi lá, como todo mundo, curioso, lá dar uma olhada nesse negócio. Aí ficou analisando, observando, foi outras vezes, não foi uma vez só. E aí ele, como um homem de ciência e inteligência, disse, não, peraí, tem alguma coisa a mais do que uma grande festa aqui. Porque ele começou a observar outras coisas, aquela comunicação inteligente, e disse, não, tem alguma coisa a mais. Mas a primeira ideia era o quê? Impressionar. E eles contribuíram para isso. Eles deram a cota de contribuição deles para isso, né? Então, por isso que ele diz aqui, os que produzem efeitos desta espécie são sempre espíritos inferiores, que ainda se não desprenderam inteiramente de toda a influência material. Lembra, quando Emmanuel, lá em Pedro Leopoldo, Emmanuel não, desculpe, Chico Xavier em Pedro Leopoldo, se reunia com os amigos para promoverem esses fenômenos de materialização? Era na casinha de um amigo, no meio do mato, que era naquela época, 1930, né? O pessoal morava chamado na roça. Então, tinha um amigo deles lá, morava numa casinha lá na roça. E uma vez por semana, eles se reuniam, e o Chico e mais alguns amigos, nessa casinha na roça, para promover fenômenos materiais. E o Chico era um dos médiuns e produzia esses fenômenos do ectoplasma. E vários espíritos se materializavam. Dizem, né, o pessoal lá no livro, que a certa distância, quando aquele que chegava mais tarde, muitas vezes não tinha luz elétrica, era aquela casinha lá no meio do mato. Às vezes você via uma luzinha de uma vela, de um lampião, mas diz que quem vinha à distância, e a reunião já tinha começado, via luz, uma luz forte, que iluminava a casa toda, que eram os fenômenos sendo produzidos lá dentro. E isso aconteceu durante um bom tempo. Um dia, Emmanuel se materializou lá na reunião. Virou-se para Chico e disse assim: está na hora de acabar com esse negócio. Aí todo mundo, oh, mas é tão bonito, vem tantos espíritos aqui. Aí o irmão disse assim: ó, acabou, vamos parar com isso. Agora, Chico, você vai materializar livros. Essa coisa de. Acabou esse negócio aqui. Não vamos trabalhar mais com isso, não. Agora você vai materializar livros. Ele quer dizer o quê? Agora você vai começar a produzir, né, o verdadeiro ensino, receber as psicografias para educar esse povo. Porque isso aqui já, tipo assim, isso aqui já deu o que tinha que dar. Não adianta continuar com isso aqui. Agora acaba com isso e vamos materializar livros. E o Chico acabou com a reunião, não aconteceu mais.
Vai ficar ali produzindo fenômeno, materializa o espírito, materializa o outro, materializa uma mesa, pula para lá, outra, pula para cá. Tem uma hora que, peraí, vamos falar do Evangelho de Jesus, que é a mais importante? É isso aí, entendeu? Então, o Chico tem essa história, que o Emmanuel parou antes para ele, ó, você não, vamos fazer mais isso não, acabou isso aqui. Agora você vai materializar isso. E a partir daí ele começou esse trabalho, né? Então, vamos agora no 12. Compreendemos que os espíritos superiores, o 12 é um X e dois pauzinhos, né? Compreendemos que os espíritos superiores não se ocupam com coisas que estão muito abaixo deles. Reparou a questão 11? Quando ele disse: os que produzem dessa espécie são sempre espíritos inferiores. Agora no 12, que é o X e dois pauzinhos. Compreendemos que os espíritos superiores. Olha a pergunta de Kardec. Porque o cara, dependendo, de acordo com o que ele respondeu na 11, Kardec já entendeu. Esse fenômeno é produzido pelos espíritos inferiores. Tá legal. Aí ele vai fazer uma pergunta baseada na resposta do 11. Percebeu? Compreendemos, quer dizer, eu entendi que os espíritos superiores não se ocupam com coisas que estão muito, olha aqui de novo, no outro foi sempre, aqui é muito abaixo deles. Viu como eles são? Kardec é danado, então na ordem eles são. Os espíritos disseram para ele, são sempre inferiores. Aqui ele entendeu e disse assim: ah, agora eu estou entendendo que os espíritos superiores não se ocupam com coisas que estão muito abaixo deles. Tá? Sublinha esse muito abaixo deles. Mas, Kardec fala, perguntamos se, uma vez que estão mais desmaterializados, teriam o poder de fazê-lo, dado o que eu quisesse. Ele está dizendo, eu sei que os espíritos superiores, já entendi, não se ocupam com essas coisas, são muito abaixo deles. Se eles quisessem, se eles, espíritos superiores, quisessem produzir um fenômeno desse, será que eles poderiam? Pergunta dele é danada, né? Eu sei que eles não se ocupam com isso. Se eles quisessem, fosse da vontade deles, será que eles poderiam fazê-lo? Aí eles respondem: os espíritos superiores têm a força moral. Eles têm a força moral. Como os outros têm a força física. Quer dizer o seguinte: os inferiores têm a força física. Os superiores têm a força moral. Né? Quando precisam desta força física, né? Quando precisam desta força, que é a força física, servem-se dos que a possuem. Aí eles falam para Kardec: já não se vos disse que eles se servem dos espíritos inferiores? Esses se servem, quer dizer, pedem o auxílio deles. Tá? Como vós vos servis dos carregadores, tem uma caixa muito grande ali para você carregar. Você até pode carregar, mas ela é pesadona. Ora, se eu posso contratar duas pessoas para carregar para mim e subir aquela escada, é que eu vou carregar. Se eu não puder carregar, se eu não puder pagar, eu vou carregar. Eu vou ter que carregar, porque a caixa já tem que sumir. Mas se eu puder contratar duas pessoas para carregar, por que eu vou arrebentar com a minha coluna? Fulano, eu dou aí R$ 50 para cada um, leva isso lá para cima. Poder fazer? Mas se eu tenho como pedir alguém para fazer, que é bom no negócio, então a resposta é bem inteligente, né? Eles têm a força moral. Os outros têm a força física. Quando eles querem alguma coisa, eles chamam aqueles para fazer. Já não se vos disse que eles se servem, quer dizer, esse se serve, cuidar, a gente só tem que tomar cuidado, tá?
para não parecer que é escravidão. Tá? Que a pessoa diz, se servem. Esse se servem. Se a pessoa não tiver cuidado, fica parecendo que é. Mas para mim, você é meu escravo. Não. Eles são muito educados. Nunca esqueçamos disso, né? Então, tem ajuda daqueles que estão mais bem preparados, são capazes de fazer isso. Eu sempre gosto de colocar isso, né? Pedem ajuda, porque uma das coisas que caracteriza o espírito superior é a educação e o respeito. Então, quando a pessoa botar aqui se servem, é a questão da tradução, né? Eu gosto de botar isso aqui. Pedem ajuda dos espíritos inferiores quando vos servis dos carregadores. Então, se eu vou subir com a caixa, eu peço duas pessoas, olha, você aceitaria fazer isso para mim? Nada que um por favor, né, um pouquinho de educação, eles não vão abrir mão dessa educação, né? Afinal, eles respeitam o outro, mesmo sendo ele inferior. Aí tem uma notinha aqui de Kardec. Já foi explicado que a densidade do perispírito, se assim se pode dizer, varia de acordo com o estado dos mundos. Vamos pegar o nosso livro dos espíritos aí? Questão 94. 94. Está na parte segunda, capítulo 1, dois espíritos. Subtítulo é Perispírito, item 94. O livro dos espíritos. Item 94. Kardec pergunta: de onde tira o espírito seu invólucro sem material? Do fundo universal de cada globo. Razão porque não é idêntico esse perispírito em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de voltório como mudar de roupa. Aí, o que ele está dizendo aqui, na nota de Allan Kardec, Kardec está dizendo, já foi explicado que a densidade do perispírito, se assim se pode ser, varia de acordo com o estado dos mundos. Porque você pode até botar aí em cima, LE, quer dizer, Livro dos Espíritos, 94. É o que ele está dizendo aqui. O nosso perispírito é retirado do fluido do universal de cada globo. Razão, porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de vetório, ou mudar de roupa. Então, que a densidade do nosso perispírito, se assim se pode dizer, varia de acordo com o estado dos mundos. Porque se eu vou habitar no mundo, eu tenho que retirar do fluido universal daquele mundo o meu perispírito. Se o mundo é mais atrasado, é lógico que o meu perispírito vai ser mais denso. Se o mundo onde eu vou habitar é mais elevado, é lógico que o meu perispírito vai ser mais sutil. Então, a densidade do espírito, do perispírito, se assim se pode dizer, varia de acordo com o estado dos mundos. Então, bota aí, L maiúsculo, E maiúsculo, dois pontinhos, 94. Então, a gente já sabe que é Livro dos Espíritos, 94. Aí ele diz aqui, parece que também varia em um mesmo mundo. Opa! De indivíduo para indivíduo. Sim, aqui no planeta Terra, a densidade do nosso perispírito também varia de indivíduo para indivíduo. Por exemplo, o Jesus, quando encarnou aqui no planeta Terra, junto com inúmeras outras pessoas. Vamos pensar assim. A densidade do perispírito de Jesus, quando habitou no planeta Terra, era a mesma da densidade do perispírito de Caifás, que era o sacerdote do templo que comandou o julgamento dele? Claro que não. Estavam todos no mesmo mundo, planeta Terra, na mesma cidade. Mas não era. Por quê? Porque aí depende da evolução do espírito. Não é? Depende da evolução do espírito. Será que a densidade do perispírito de Maria era
semelhante à densidade do perispírito de Salomé, que pediu a cabeça de João Batista? Claro que não. Era diferente, não era? Era diferente. Uma, Maria, mãe de Jesus, espírito de alta envergadura. A outra era uma mulher ligada aí nas paixões humanas. Mas eram ambas mulheres do planeta Terra. Então dá para a gente perceber isso, né? Então, como ele diz aqui, parece também que varia em um mesmo mundo de indivíduo para indivíduo. Nos espíritos moralmente adiantados, é mais sutil, né? E o perispírito, e se aproxima dos espíritos elevados. Nos espíritos inferiores, ao contrário, aproxima-se da matéria. Perispírito é bem denso, aproxima-se da matéria. E é o que faz que os espíritos de baixa condição conservem por muito tempo as ilusões da vida terrestre. Olha que nós estudamos lá no livro, conversando com os espíritos da reunião mediúnica, sobre os religiosos, os vingadores. Eles estão ainda muito ligados a seus espíritos de baixa condição, estamos falando dos encarnados, né? De baixa condição, e eles, como nós vimos, e foi dito no livro pelo Hermínio de Miranda, podem ficar séculos e séculos nessa condição. E é por isso que eles, como ele diz aqui, conservam essa baixa condição por muito tempo, porque eles estão ligados às ilusões da vida terrestre. Poder, dinheiro, né? Então, é o que faz que os espíritos de baixa condição conservem por muito tempo as ilusões da vida terrestre. Estes pensam e operam, quer dizer, e trabalham como se ainda fossem vivos. Esses que desencarnaram e estão no plano espiritual, nessas faixas vibratórias negativas, esses poderosos do mal, eles pensam, né, e trabalham como se ainda fossem vivos. Experimentam os mesmos desejos e quase que se poderia dizer a mesma sensualidade. Isso é muito interessante, gente. Isso é muito interessante. Porque tem pessoas aqui na Terra, encarnadas, que estão muito ligadas a essas questões da sensualidade, que fazem coisas que são assim. A gente nem gosta, não tem nem não gosta de falar. Que a coisa é tão absurda, tão absurda, tão absurda, o que a criatura faz envolvendo até a própria família na questão da sexualidade. Você diz assim, eu não acredito. Eu não acredito. E a criatura faz. Faz. Quando ela desencarna, essa sensualidade vai estar altamente exacerbada. E ela vai estar do plano espiritual. Isso ela vai sentir falta. E ela vai continuar fazendo. Então, ela vai se aproximar de outros espíritos tão desastradamente desequilibrados como ela, na questão da sensualidade. Né? Aquele livro, Sete, se eu não me engano, do Divaldo Pereira Franco, né? Esse livro aqui, ó. E eu não consegui, gente, sinceramente, eu não consegui nem terminar de ler. Não consegui terminar de ler. Não estou dizendo que o livro é ruim, não. Não é isso. É que a coisa é tão, sabe, tão violenta, tão que eu não consegui, digo a vocês, terminar de ler. Sexo e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda. Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Sexo e Obsessão. Eu acho que vocês já viram esse livro, né? Sexo e Obsessão, Psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. O livro inicia, para quem já leu, falando de um padre pedófilo. Ali já me deu uma enrolada de estômago violenta. E daí vai, envolvendo toda essa questão de sensualidade. Então, fala da vida do padre que é encarnado e do plano espiritual, onde espíritos ligados a essa sensualidade exacerbada convivem, fazem suas práticas.
Eu achei esse livro, eu não consegui chegar ao final. De tanto, sabe? Porque o Manuel Filomeno de Miranda descreve tudo que ele vê lá no plano espiritual, né? Descreve. Mas ele deixa claro o seguinte, e André Luiz também já deixou isso claro em algumas obras dele. Nem tudo os espíritos devem trazer para a gente. Então, aquilo que o Manuel Filomeno de Miranda traz para a gente, tem nessa obra, não é assim, tudo com total clareza. Entendeu? Eles dão uma amaciada no negócio. Aí eu fiquei olhando e pensando, meu Deus, se isso que ele está descrevendo aqui já é horrível, imagina se ele abrisse o livro totalmente. É horrível o que ele descreve. Mas a coisa é muito pior do que aquilo, porque eles procuram aliviar a situação. Mas se aliviar não está daquele jeito, imagina se eles escancarassem a realidade. Entendeu? Então, essa questão da sensualidade é uma questão muito delicada. É muito delicada. A gente encontra coisas no plano espiritual assustador. Se aqui na Terra tem coisas que a gente olha e você diz, meu Deus, como essa criatura consegue fazer isso? E já nos assusta, porque a própria criatura vai para a televisão e redes sociais falar o que ela faz em detalhes. Mas que alguém contou que viu que ela mesma faz isso? Imagina como será o relacionamento durante o sono dessa criatura com seus parceiros lá no plano espiritual. Filme de terror, né? Filme de terror. Então ele diz aqui, né? Esta grosseria do perispírito, então você tem que deduzir o quê? Que essa criatura que faz isso aqui tem um espírito bastante denso, né? Essa grosseria do perispírito, dando-lhe mais afinidade com a matéria, torna os espíritos inferiores mais aptos às manifestações físicas. Por eles terem um perispírito mais denso, mais próximo, né, da matéria, isso torna ele mais fácil a produção dessas manifestações físicas. Pela mesma razão, continua Allan Kardec, é que um homem de sociedade, habituado aos trabalhos da inteligência, franzindo e delicado de corpo, não pode suspender fardos pesados como faz um carregador. Nele, a matéria, de certa maneira, é menos compacta. Ele está falando de pessoas, né, que têm um espírito mais evoluído, né? Menos resistentes os órgãos. No caso aqui, ele está fazendo semelhança com uma pessoa encarnada na Terra, que é franzino, tem um corpo menor, né? Há menos fluido nervoso. Sendo o perispírito para o espírito o que o corpo é para o homem, e como a sua maior densidade corresponde à menor superioridade espiritual, então ele está falando aqui. O meu corpo de relação, enquanto eu estou encarnada aqui na Terra, é meu corpo físico. Então, as coisas que eu quero fazer aqui, eu uso o meu corpo físico. Lá no plano espiritual, o corpo de relação do espírito, que já morreu, que não tem corpo físico, é o perispírito. Então, para ele fazer as coisas, ele tem que utilizar o quê? O perispírito dele, tá? Então, quanto maior a densidade do perispírito, menor a superioridade espiritual. Quanto menor a densidade do perispírito, maior a superioridade moral. Entenderam? Quanto maior a densidade do perispírito, menor a evolução espiritual. Quanto menor a densidade do perispírito, maior a evolução espiritual. Então, isso aqui, essa densidade substitui no espírito a força muscular. Então, se eu tenho muita densidade no meu perispírito é muito denso, então é como se eu tivesse o quê? Sendo encarnado, muita força muscular.
né? Isto é, dá-lhe sobre os fluidos necessários às manifestações um poder maior do que o de que dispõe aqueles cuja natureza é mais etérea. Então, aquele espírito menos evoluído, que tem o perispírito mais denso, isso dá a ele sobre os fluidos para fazer aquele fenômeno um poder maior. Então, o espírito inferior tem um poder maior para produzir esses fenômenos. Por quê? Porque o perispírito dele é mais denso, o que corresponderia ao encarnado ser mais forte fisicamente. Está dando para entender? Aí ele diz aqui, do que aquele que tem o perispírito menos denso, cuja natureza é mais etérea. Querendo um espírito elevado, que tem um perispírito menos denso, produzir tais efeitos, faz o que entre nós fazem as pessoas delicadas. Chama para executá-las o espírito do ofício, um espírito mais apropriado a isso. Porque ele tem um domínio maior sobre os fluidos para realizar suas manifestações. Porque o perispírito dele é mais denso. Perceberam a explicação? Ele vai ter um domínio maior sobre esses fluidos mais densos. Porque o perispírito dele é mais denso. 13. Se compreendemos bem o que disseste, olha o Kardec, sempre fazendo a pergunta em cima da resposta anterior. Perceberam? Se compreendemos bem o que disseste, o princípio vital reside no fluido universal. O espírito tira deste fluido o envoltório semimaterial que constitui o seu perispírito. Então, ele vai buscar no fluido universal daquele planeta os elementos para formar o quê? As suas camadas perispirituais, porque o corpo mental já está lá. Esse ele traz com ele. Mudando de planeta, é como se ele mudasse de roupa, mas o corpo mental ele traz. Naquele planeta, ele vai buscar os fluidos para formar o corpo dele e para formar as camadas perispirituais. Então, ele diz aqui, se compreendemos bem o que disseste, o princípio vital reside no fluido universal. O espírito tira deste fluido o envoltório semimaterial que constitui seu perispírito, as camadas perispirituais. E é ainda por meio desse fluido que ele atua sobre a matéria inerte. É assim? É sobre esse fluido? É com esse fluido que ele vai mexer na matéria? É o que eles dizem. É. Quer dizer, ele empresta à matéria uma espécie de vida factícia. Essa vida factícia, vamos puxar a setinha e botar aí? Vitalidade. Vitalidade. Tá? Não é a vida como a gente pensa, é a vitalidade. Ele empresta à matéria uma espécie de vida factícia. A matéria se anima. Vitalidade. Da vida animal. Ela se anima, ela recebe esse fluido e ela recebe essa vitalidade, vai ficar lá se movimentando. A mesa se move debaixo das vossas mãos, vive como animal. Movimento. Obedece por si mesmo ao ser inteligente. Não é este, o ser inteligente, quem a impele, como faz o homem com fardo. Quando ela se eleva, não é o espírito quem a levanta com o esforço do seu braço. É a própria mesa que, animada, obedece à impulsão que lhe dá o espírito. Lembra que nós falamos? Ele traz o fluido universal, uma parcela do fluido universal, retira uma parcela do fluido do médium, mistura tudo e envolve isso, joga isso sobre aquela matéria que ele quer, uma mesa, uma cadeira. Então, aquela matéria está revestida por essa combinação de fluidos. E aí, ele, com a vontade dele, ele age sobre esse fluido.
e o fluido vai dar àquela mesa uma certa vitalidade. Enquanto tiver fluido ali, a mesa vai ficar batendo. Quando o fluido se esgotar, a mesa para de bater. É tipo assim, liguei o ventilador. Enquanto o ventilador está ligado à tomada, ele vai ficar, ó. Na hora que eu tiro a tomada, ele para. Não vai girar de jeito nenhum. Não tem mais energia para fazer ele girar, entendeu? Então não é o espírito que levanta a mesa. Não é o espírito que levanta a mesa. Por isso que eu disse que a aula que a gente terminou, do Conversando com os Espíritos, vai bater com isso aqui, que lá ele falou sobre isso. Olha aqui a 14. Que papel desempenha o médium nesse fenômeno? Já eu disse, diz o espírito para Kardec, que o fluido próprio do médium se combina com o fluido universal que o espírito acumula. Então, o espírito vai buscar no fluido universal, vai trazer uma parte do fluido universal. Vamos voltar um pouquinho na 8. Procura aí o 8 em Algarismo Romano. Volta aí umas 2 pastas. Olha o que está lá no item 74, item 8, em Algarismo Romano. É um Vzinho com três pauzinhos. Está lá. Como pode o espírito produzir o movimento de um corpo sólido? De uma mesa, uma cadeira, o que quer que seja. Combinando, o espírito faz isso, combinando uma parte do fluido universal com o fluido próprio àquele efeito que o médio emite. Então, o médio de efeitos físicos tem um fluido que é bom para fazer essas coisas, que é um fluido bom para produzir fenômeno. Então, ele vai combinar uma parte do fluido universal que ele traz com a parte do fluido do médium. Vai juntar tudo isso e depois vai dar um banho na mesa com esse fluido. A mesa vai estar revestida desse fluido. É isso que ele está dizendo aqui. Por isso que o Espírito está dizendo, já ele disse. Ele disse no item 8. Por isso falei, ele diz aqui, já eu disse. Está aí, ó, item 8, que é o Livro dos Médiuns, 74, item 8. Por isso que ele disse, eu já disse isso para você. Já eu disse que o fluido próprio do médium se combina com o fluido universal que o espírito acumula. Então, o espírito traz o fluido universal que ele acumulou para somar com uma parte do fluido do médium. Aí ele diz aqui, ó, necessário a união desses dois fluidos, isto é, do fluido animalizado, que é o fluido do médium, e do fluido universal que o espírito trouxe para dar a vida à mesa, quer dizer, para animar a mesa, para fazer ela se movimentar. Ô, Rose, Oi, então, só um parênteses. Então, naqueles movimentos lá das mesas girantes, né, os espíritos utilizavam-se dos espectadores da animalidade, apesar de ninguém ter consciência disso, porque ninguém sabia que estava doando, né? ectoplasma. As pessoas que estavam assistindo, um monte. Eu tinha medo de efeito físico ali. O cara não sabe. E os espíritos ó, combinavam. Vamos dar uma olhadinha agora? Vamos lá na questão 99, na última parte da questão 99. Questão 99, ela tem um item 20. É a última questão do capítulo 5. Tá assim, capítulo 5. Vai lá para o final dele. Tá assim, 20º. Antes desse 20º, tá assim, nota de Erasto. É o item, é a questão 99, lá no final da 99. 99, item 20º.
Depois dessa vem o capítulo 6. É só ir para o final do capítulo 5. Acharam o final do capítulo 5? Aí está assim, Sim. das manifestações físicas espontâneas. A última questão do capítulo 20 é o item 20º. Em cima dele tem uma nota do Erasto. Acharam? Na nota do Erasto está dizendo assim, o que os envolve, ele está falando, porque a 19 pergunta assim, como fizeste para tornar visíveis esses objetos que um momento antes eram invisíveis? Tirei a matéria que os envolvia. Aí notinha do Erasto. O que os envolve não é matéria propriamente dita, mas um fluido tirado metade do perispírito do médium e metade do espírito que opera o fenômeno. Percebeu? Então, ele está dizendo o seguinte: de repente você está procurando um livro, o livro estava aqui agora mesmo e sumiu. Aí você dá aquela ira, né? Meu Deus, eu tenho certeza que ele estava aqui agora. Muitas vezes é o espírito que pega uma parte do fluido cósmico universal, uma parte do fluido de algum médio de efeitos físicos que está por ali, mistura tudo e cobre o objeto. E o objeto desaparece. Também serve isso para fazer desaparecer o objeto. Ah, eu quero que o objeto apareça de novo. Ele tira o fluido sobre o objeto. O objeto apareceu. Aí você morre de raiva. Né? Assim também é para fazer um objeto pular. Ele joga essa mistura de fluido em cima do objeto e, com a vontade dele, ele diz ele obriga, faz com que o fluido faça a coisa se movimentar. Entendeu? É assim que faz. Vou voltar lá para a questão 14, né? Então, isso aqui. Já eu disse que o fluido próprio do médio se combina com o fluido universal que o espírito acumula. É necessária a união desses dois fluidos, isto é, do fluido animalizado, que é do médium, e do fluido universal, que ele, espírito, acumulou, que ele trouxe, para dar vida à mesa, para fazer dar vitalidade à mesa. Mas nota bem que essa vida, essa vitalidade que faz a mesa mexer, é momentânea. Não é uma coisa que vai fazer a mesa pular para sempre. Dura um certo tempo, é momentânea, que se extingue, que se acaba com a ação, e às vezes antes que esta termine, logo que a quantidade de fluido deixa de ser bastante para animar. Então, às vezes, o médio, o espírito, quer que ela fique pulando 20 minutos, mas o fluido que ele botou em cima dela só dura 10 minutos. Então, por mais que ele queira que ela fique 20 minutos, ela não vai ficar. Ela vai ficar só o tempo que o fluido colocou. Porque vai que ele erre na contabilidade dele. Ele diz assim, eu vou fazer essa mesa pular 20 minutos. Mas ele botou fluido suficiente só para 10. Com 10 minutos, o fluido acabou. A mesa não tem mais fluido cobrindo ela. Ela vai parar de pular. Aí o espírito vai dizer, vai, eu quero que a mesa pule. Ela não vai pular. Porque o fluido não segue ele. Fluido do médio, pegue mais fluido do fluido universal e dê outro banho na mesa. Caso contrário, ela não vai pular mais, por mais que ele queira, porque o fluido que ele botou em cima foi pouco. Por isso que, às vezes, alguns espíritos pedem ajuda de outros. Porque o fluido que ele traz e o que ele consegue do médio não é suficiente para fazer aquele objeto, dependendo do tamanho dele, flutuar. Então, ele pede ajuda de outros que vão trazer fluido deles e vão buscar em outros médios de efeitos físicos. Vamos somar forças. Aí ele diz aqui, né? Então, logo que o fluido acaba, a mesa para de pular. Agora vamos no 15, para a gente fechar. Kardec está animado. Aí ele vai agora de novo, na resposta que o Espírito deu para ele. 15, é um X e um Vzinho. Pode o espírito atuar
sem o concurso de um médium, concurso quer dizer, sem a ajuda de um médium, eles dizem, pode atuar revelia do médium, sem que o médium saiba. Foi o que o Alberto perguntou. Então, aquele pessoal que estava assistindo às mesas girantes ali, não sabiam que era o médium de efeitos físicos? Não sabiam. Não sabiam que estava doando. Então, o espírito pode agir sem que a pessoa saiba que ele está tirando ectoplasma dele. Mas, sem a ajuda de um médium, não. Quer dizer que quer isto dizer que muitas pessoas, sem que o suspeitem, servem de auxiliar aos espíritos. Dessas pessoas, os espíritos retiram, como de uma fonte, o fluido animalizado, quer dizer, o ectoplasma, de que necessitam. Assim é que o concurso ajuda de um médium, como você entende, nem sempre é preciso. O que se verifica principalmente nos fenômenos espontâneos. Então, ele pode agir à revelia do médium, sem que o médium saiba. Tá? Sem que o médium saiba. Então, não é preciso que o médium saiba que ele está doando para fazer a situação ali. Entendeu? Então, ele retira. Às vezes, até ele está num lugar para produzir um fenômeno. E naquele lugar pode não ter nenhum médium de efeitos físicos. Pode não ter. Vamos dizer que ele está numa casa, vai fazer um fenômeno, ali tem 6 médios. Nenhum deles é médio de efeitos físicos. Ele vai em outro lugar. Em outro lugar. Vai na casa do vizinho. Vai na casa do vizinho. Vai na outra casa que está lá na esquina. Ele encontra um médio de efeitos físicos. Porque o médio de efeitos físicos não é obrigado a estar no lugar onde o fenômeno vai acontecer. Ele pode buscar em outro lugar. Para ele é fácil. Ele vai buscar em outro médium. Não precisa estar naquele local. Entendeu? Para produzir o fenômeno. Por isso ele diz, assim é que o concurso, a ajuda de um médium, tal como entendeis, nem sempre é preciso. Como é que a gente entende? Que ele precisa, ou precisa o médium doar. Precisa o médium saber que está doando. Não, médium, não precisa saber que está doando. Não precisa nem saber que é médium de efeitos físicos. Ele vai lá, ele sabe, você tira e doa, né? O que se verifica principalmente dos fenômenos espontâneos. Então, muitas vezes você nem tem ideia que você é doador. Às vezes você diz assim, às vezes a pessoa até é espírita, e diz assim, aqui em casa está vendo os fenômenos, mas como é que pode estar acontecendo isso? Aqui ninguém é médio de efeito físico, você não sabe se é ou se não é. Você pode ser sem saber. Então, você não é, mas o filho do vizinho é. Entendeu? O filho do vizinho é. Então, não precisa ter um médio de efeitos físicos ali no momento. Pode estar na casa do vizinho. Ele vai pegar o do vizinho, vai juntar com o que ele trouxe, vai dar um banho, vamos dizer assim, envolver aquele objeto, e aquele objeto vai, pela vontade dele, ele vai manipular o fluido, e o objeto vai ficar se movimentando durante o tempo que o fluido estiver ali. No momento que o fluido acabar, secou, para. Mesmo que ele queira que o troço continue. Mas não tem mais fluido, acabou. Ô, Rose, eu achei interessante que você falou dos objetos que desaparecem, o livro que está ali. Aí também acaba. Eu estou entendendo assim, porque você olhou, estava ali, desapareceu. Aí você dá 10, 20, meia hora, depois você vai lá e encontra o negócio? Como é que pode? Vezes, o fluido que ele cobriu o livro acabou, Acabou. ou ele mesmo foi lá e retirou o fluido. O livro, É, ele mesmo. ele, Ele mesmo foi lá e retirou, porque a pessoa já está
Aí, por exemplo, eu, no meu caso, aí eu entro em oração. Falei, estava aqui o documento, o meu desapareceu. Falei, ah, não, depois deixo. Aí ele aparece. Então, pode acontecer de duas vezes, de duas modos. Ele botou pouco fluido, a combinação foi pouca, e ficou ali uma meia hora. Acabou, o livro vai aparecer. O fluido sumiu, vai aparecer. Ou ele mesmo, da forma como ele cobriu o objeto com o fluido, ele pode ir lá e tirar, como quem tira um pano de cima de alguma coisa. E aí o objeto vai aparecer. Essa... Lembra que a Regina contava que tinha uns espíritos que a visitavam e ficavam fazendo essas coisas na casa dela? E ela ficava irritada com eles e dizia: vocês não têm o que fazer, não? E ele até dizia: a gente está só brincando com você. Ela dizia: mas essa brincadeira aqui, eu não quero, não, que me atrapalha. Fala, Carmen. Então, a gente lê a resposta, dá a impressão de que o médium é desnecessário, Exatamente. não é? Mas ele é necessário. Para É, eu também, de início, eu pensei isso, porque a Carmen falou, quando você colocou, aí eu falei, ele é necessário, Ele sim. nem sabe que está Ele nem sendo sabe, usado. aí ele pode pegar de outro lugar, como você falou bem, As plantas e os animais também doam, né, Rose? sim, também. Mas não é nessa intensidade intensidade não é para esse tipo de de trabalho, assim, né? outros trabalhos que não são muito edificantes. Tem Sim. gente que busca na natureza, né? Vai buscar na natureza esse tipo de coisa, né? Então, a- Mas toda vez não é menos edificante, mas pode ser sempre assim? só um minutinho, por favor. Um palestrante que ligou para mim, eu fiquei até meio assim, mas depois eu ligo para ele, eu não deu tempo de atender. Então, eles vão explicando isso de forma bem didática, né? Bem didática para a gente não ter dúvida. Então, a gente precisa saber dessas coisas. Gente, na semana que vem, vamos colocar o item 16. É um X, um V e um pauzinho. Bota aí 6/12 de 24. 6/12 de 24, tá? A gente vai continuar aqui. E lá em cima escreve sempre assim para não esquecer. Questão 74, que essa aqui ainda é a questão 74, item 16, em organismo romano. 6/12, a gente começa o estudo aqui, né, a continuação, né? Muito esclarecedor, nos ajuda muito a compreender, que aí a gente sabe como é que o fenômeno acontece. O fenômeno acontece dessa forma. E tem muita gente que diz assim: mas para que saber isso? A gente tem que saber como é que acontece. Para não ficar dizendo assim, ó, oh, meu Deus, é coisa do outro mundo. Não é, não. É coisa dos humanos, dos espíritos, né? Encarnados e desencarnados. Então, é preciso que haja essa contribuição do nosso fluido animalizado para que ele possa fazer isso. Ele precisa disso. Outra questão que eu fiquei assim, que acrescentou, eu acho até que eu já dei aula do livro dos médiuns, e essa questão eu tenho certeza absoluta que eu entendi como sendo desnecessário se os espíritos quiserem. Bom, agora já está entendendo. Mas eu fiquei pensando, os espíritos adiantados, os espíritos superiores, que eu, na minha mente, eles poderiam fazer o fenômeno se eles quisessem. Caso eles quisessem, a condição moral, condição espiritual deles, eles poderiam fazer. Mas para que eles vão? Né? Para quê? Se eles têm trabalhos muito mais importantes a realizar do que mexer mesa, do que esconder uma coisa, né? Outra. Né? Quer dizer, no meu entendimento, além dessa parte do fluido animalizado, mas se eles quisessem, eles poderiam fazer. Então, a gente percebe o quê? Que a densidade do perispírito deles
é tão sutil que não é apropriada mais para esse tipo de fenômeno. O outro, que é menos evoluído, tem uma densidade perispiritual maior, mais apropriada para essa produção de fenômeno. Sim, Então, a dele já não é mais apropriada, porque ele evoluiu. O perispírito se sutilizou. A densidade perispiritual dele é menor. É menor. Imagina o esforço de um espírito desse para produzir um fenômeno desse tipo. Ele vai ter que adensar o perispírito dele. como Jesus, né? Ele adensou o perispírito para vir para Ele cá. vai ter que adensar. E tem que adensar o seu perispírito depois que ele está num grau evolutivo maior, é um sacrifício imenso para o espírito superior. Porque ele, para produzir esse fenômeno, ele tem que adensar o perispírito dele. Adensar. Por quê? O fluido grosseiro é mais apropriado para a produção desse fenômeno. Então, ele vai ter que adensar o perispírito dele para obter um fluido mais grosseiro para produzir esse fenômeno. Agora, veja o sacrifício desse espírito, que já está super espiritualizado, com um perispírito sutil, muito sutil. Tem que fazer um sacrifício desse para fazer uma mesa pular. Entendeu? Não compensa. Vou ter que. E não pense que adensar o perispírito é simplesmente assim, "Ó, agora adensei meu perispírito." Não! É sacrificante para o espírito superior. Tem que adensar o seu perispírito. É sacrificante, muito sacrificante. E é como se ele está lá nas nuvens e tem que mergulhar no lodo, no esgoto. É sacrificante. Então, para que ele vai fazer isso? Ele chama alguém que tem esse perispírito mais denso, que tem esse fluido mais grosseiro, e pede a ele para fazer. Para esse espírito, não tem sacrifício. É mais simples para ele fazer. Entendeu? Então, não tem necessidade. É diferente de Jesus, que precisava vir. Por quê? Porque tinha um objetivo grandioso. Agora, para fazer uma mesa, qual que é o objetivo grandioso para fazer uma mesa, uma cadeira pular? Para fazer um livro desaparecer, uma coisa aparecer? Se for para um objetivo grandioso, aí o sacrifício vale a pena. O de Jesus, que teve que adensar. Tudo bem que não ficou igual ao nosso, mas o que ele teve que adensar foi um grande sacrifício. Então, o espírito superior, para que fazer isso? E adensar o seu perispírito? Se ele já está numa situação só para produzir um fenômeno, então é coisa da gente pensar. Um dia ele teve facilidade de fazer isso, quando ele tinha um perispírito denso. Mas hoje ele não tem mais necessidade, porque ele trabalhou por essa espiritualidade. Doutor, Fala. eles também podem produzir esse fenômeno também para assustar, né? Um espírito inferior, né? É, Um espírito inferior. Agora, um espírito superior não, não vai fazer isso. Entendeu? Agora, aí a gente vai entendendo por quê. Não é questão se eles podem ou não podem. Não é essa a questão. Poder até poderia, mas, gente, que sacrifício, né? Sem eles também estão mais ocupados com outras tarefas, né? As, necessidade. as tarefas mais grandiosas, né? Exatamente. Que esse outro não pôde realizar.
que esse outro, que tem o espírito mais grosseiro, não pode realizar. É Aí que nem trabalho braçal, né? Que nem trabalho braçal. o espírito mais grosseiro não pode mesmo fazer o que o espírito superior pode. Não pode. Agora, esse tipo de coisa, ele pode. Então, o espírito superior se utiliza dele para que ele faça. Porque o fluido do perispírito dele é mais compatível com esse fenômeno, porque é mais tenso. O do espírito superior é menos tenso. Deu para entender, gente? Né? Eles deixam bem claro isso para a gente. Então, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo, tá? E lembrando a todos que domingo, 3h30 da tarde, vai acontecer o nosso 8º Seminário Espírita com Jesus da Seara. O tema é: tudo é para ti recalcitrar contra o aguilhão. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 5. Então, é Jesus falando para Paulo, para Paulo, ou para Saulo, duro é para ti recalcitrar contra o aguilhão. Muito interessante, tá? E o Josemir é que vai fazer esse estudo para a gente. E vai ser o último seminário, o último evento da nossa casa em 2024. Aí depois a gente vai ter aula, mais uma semaninha de aula, do dia 2 ao dia 6. Dia 6 a gente encerra, entra de férias, tá? Então, segunda, quarta, quinta e sexta tem aula e a gente encerra. Entramos de férias. Mas as palestras públicas e as irradiações de quarta e sexta continuam, porque a dor não tira folga. A dor não tira folga. Então, a gente tem que continuar com as nossas radiações e com as nossas palestras públicas de segunda e quinta-feira. Bom, então nós vamos encerrando aqui, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, as bênçãos que nós recebemos, e recebemos muitas bênçãos hoje, né? Graças a Deus, e que o Pai nos abençoe, e que a gente possa ter um bom fim de semana de muita paz, de muita tranquilidade. Mas domingo temos um encontro marcado às 3h30 da tarde. Não vamos esquecer, hein? Um encontro com Jesus. Então, ó, um beijo no coração de todos. Daqui a pouco a gente tem a nossa reunião. Eu vou passar o anfitrião para você, tá, Carmen? Para a gente, 7h nós estamos aqui para a nossa reunião. Caso não ache o link, gente, é qualquer link, tá? Até o link que eu botei para os cursos serve para entrar, tá bom? Então, eu vou fechar aqui e vou passar para a Carmen.